4 anos e meio após o início da invasão em larga escala, o conflito na Ucrânia se transformou em uma realidade que poucos em Moscou conseguiram prever com clareza. O que começou como uma operação militar especial, anunciada com confiança de resultados rápidos, evoluiu para uma guerra de desgaste prolongada e custosa, que consome recursos, vidas e estabilidade em um ritmo constante. No início de 2022, a Rússia acreditava que suas forças avançariam com velocidade suficiente para alcançar objetivos estratégicos em questão de semanas. A expectativa era de uma campanha decisiva, baseada em superioridade numérica, poder aéreo e uma avaliação de que a resistência ucraniana seria limitada. Estimativas recentes apontam para perdas russas mensais em torno de 30 mil homens entre mortos e feridos graves, enquanto o recrutamento mal acompanha esse ritmo. A economia de guerra, inicialmente impulsionada por gastos massivos em defesa, começou a mostrar sinais claros de esgotamento. O déficit orçamentário superou as projeções anuais já no primeiro trimestre de 2026. Os ativos líquidos do Fundo de Riqueza Nacional caíram cerca de 6,5% do PIB no início do conflito para níveis próximos de 1,8%. A inflação permanece elevada, as taxas de juros altas sufocam o crédito civil e a dependência da China para componentes militares e comércio se aprofundou de forma estrutural. Refinarias e infraestrutura energética no interior russo sofrem ataques recorrentes de drones e de mísseis de longo alcance ucranianos, geralmente escassez de combustível em dezenas de regiões, como consequência, pressionam a vida cotidiana dos russos. Politicamente, a aprovação pública, que chegou a níveis altos nos primeiros anos, registra agora quedas, enquanto o retorno de centenas e milhares de veteranos e a proximidade de eleições parlamentares neste ano aumentam a fragilidade do equilíbrio interno. A guerra deixou de ser apenas uma questão de território, tornou-se um fardo que molda a estrutura militar, a economia e a estabilidade política russa de maneira profunda e duradoura. Nesse cenário de desgaste mútuo, a Turquia ocupa hoje uma posição singular. Como membro da OTAN, Ankara mantém canais abertos com a Ucrânia e com a Rússia. Desde os primeiros meses do conflito, drones Bayraktar TB2 de fabricação turca, os mais tecnológicos possíveis, desempenharam papel relevante nas defesas ucranianas, especialmente em operações contra colunas blindadas e posições avançadas do exército russo. Ao mesmo tempo, a Turquia não aderiu plenamente ao regime de sanções ocidentais e preservou laços energéticos importantes com Moscou, incluindo o fornecimento de gás natural e o projeto da usina nuclear de Akuyu. O controle dos estreitos do Bósforo e dos Dardanelos confere a Ankara influência direta sobre o tráfego no Mar Negro. Em 2022, a mediação turca foi essencial para o Acordo de Grãos do Mar Negro, que permitiu a exportação de dezenas de milhões de toneladas de alimentos e alívio de pressões sobre mercados globais. Se está gostando dos nossos vídeos, mas quer acompanhar essas análises de forma completa e ter acesso a conteúdos exclusivos, torne-se um membro do canal. Basta clicar aqui nesse botão de Seja Membro, que aparece logo abaixo do vídeo. Essa capacidade de dialogar com ambas as partes sem romper relações torna a Turquia um interlocutor de peso. Quando o ministro das Relações Exteriores da Turquia fala sobre riscos de escalada nuclear, as palavras carregam um peso maior, um peso específico, porque vem de um país que conhece as preocupações de Moscou e as vulnerabilidades de Kiev de muito perto. Foi exatamente isso que aconteceu. Em entrevista à agência estatal Anadolu, o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, abordou de forma direta a possibilidade da Rússia recorrer a armas nucleares táticas. Segundo o ministro Fidan, o risco cresce se a guerra de desgaste na linha de frente se transformar em desgaste no interior da Rússia, afetando severamente a própria sociedade russa. Fidan afirmou:
Quando a guerra de desgaste na frente se transforma em desgaste na retaguarda, a questão deixa de ser se você perde a guerra ou não, e passa a ser se você continua existindo como nação. Você usa os últimos meios que possui. A declaração aponta para um cenário em que a destruição no território russo atinge um nível crítico, levando Moscou a considerar sua opção final. O ministro revelou que durante uma visita recente à Rússia, o tema chegou a ser ventilado, com relatos de que a opinião pública russa estaria cobrando medidas mais drásticas. Ele afirmou ter discutido a questão com parceiros ocidentais que também estão cientes do perigo. Esta é uma situação perigosa. Tudo que as pessoas dizem que não vai acontecer, acaba acontecendo, acrescentou o ministro Fidan. Ele alertou que a guerra está se expandindo geograficamente em seus objetivos e em seus métodos, e que sem intervenção da comunidade internacional pode atingir um nível ainda mais perigoso e elevado. A doutrina nuclear russa prevê o uso de armas nucleares em situações de ameaça existencial ao Estado, ataques ucranianos de longo alcance contra refinarias, depósito de combustível, bases aéreas e infraestrutura logística no interior russo já provocaram interrupções significativas. Relatórios em meados deste ano indicam que a capacidade de refino russa sofreu reduções temporárias de 30% a 45% em alguns períodos, com filas de combustível e restrições em dezenas de regiões. Nacionalistas russos, em junho, por exemplo, chegaram a pressionar publicamente por medidas mais extremas, incluindo o possível emprego de armas nucleares táticas após uma série de ataques bem-sucedidos da Ucrânia no território russo. A Turquia não afirma que o uso nuclear seja iminente. Ela descreve o mecanismo que poderia levá-lo a ocorrer, como então a transição de uma guerra de desgaste nas linhas de frente para uma erosão real da capacidade do Estado russo funcionar no seu interior. Nesse ponto, a lógica de sobrevivência nacional se sobrepõe à de vitória ou derrota convencional, e o uso de armas nucleares passaria a ser a próxima alternativa do Conselho de Segurança de Moscou. Se está gostando do vídeo e quer ter acesso às análises completas e outros conteúdos que são exclusivos, basta clicar nesse botão de Seja Membro logo abaixo do vídeo. O que você pensa sobre a possibilidade da Rússia considerar o uso de armas nucleares caso a guerra de desgaste atinja de forma crítica o interior do seu território? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de ativar as notificações para não perder o próximo vídeo.